Você está rodeado de pessoas numa festa e bebendo e curtindo. O que isso está trazendo de benefício para você? Então, uma vez que você está fora, você não quer mais estar lá dentro, entendeu? E o lance é, você é capaz de se dar uma oportunidade de estar fora? Eu disse que ia pensar sobre o que eu ia falar, né? E eu percebi que se eu não pôr a câmera ali para gravar, eu vou ficar nesse impasse e eu não vou conseguir decidir sobre qual assunto vai ser abordado no primeiro vídeo. Eu vi um vídeo do Felca esse final de semana, ele falando sobre adultização, o que eram para ser crianças hoje, elas já estão completamente alienadas. Não só o sexo, como também o álcool, drogas, festas. Então, essas coisas já estão, infelizmente, normalizadas na nossa sociedade. E isso é algo muito ruim. Eu vivi esse mundo por um tempo. Nós nós crescemos achando que certas coisas são normais, que certas coisas são legais quando a gente começa a sair, quando a gente começa a conhecer outras pessoas, principalmente quando a gente está na escola, que é um modelador de personalidade. Nesse período, a gente está desenvolvendo ainda a nossa mente. Então, é um modulador de personalidade. É onde a criança que vai se tornando um adolescente, um jovem, ela vai formando o que ela considera certo e errado. E geralmente nesse período é onde acontece os acessos a certos lugares, a certas pessoas, a certas substâncias e a certos prazeres também. Faz um ano que eu parei de fumar, faz um ano que eu parei de fazer sexo também, e faz um ano que eu me converti. Eu vivi 25 anos da minha vida correndo atrás dessas coisas, achando que era legal. E convenhamos, essas coisas são prazerosas. Se eu falar pra você que não é, você do lado aí da tela não vai concordar comigo, porque de fato é prazeroso. Você sair, você festar, usar alguma coisa, pegar uma menina, pegar um menino no final da festa, aquele menino bonito, aquela menina bonita. Se isso não é legal, o que é? Então, é onde eu vejo o disfarce que o diabo usa para conseguir manipular a gente. O diabo, ele não vai aparecer para você uma besta vermelha com chifres, um rabo e um tridente assim, e falou: "Vou te pegar". Ele vai aparecer em outras formas. Normalmente, o diabo vai aparecer para nós, homens, num vestido vermelho e com um decote, tá bom? Uma das formas dele aparecer para nós. Por que que eu digo isso? O sexo, para mim, foi algo de tudo que eu já fiz na minha vida, eu nunca fui viciado em drogas, eu nunca bebi, isso é um fato muito interessante sobre mim, que muitas pessoas não acreditam, mas eu nunca bebi nada que tem álcool. Durante toda a minha vida, eu nunca experimentei. Nunca experimentei vinho, cerveja, vodka, enfim. Eu não sei o gosto dessas coisas. Mas o fato de eu não ter experimentado algo, o álcool, não quer dizer que eu não tenha experimentado outras coisas. O meu problema foi mulheres, o sexo, relacionamento. E é interessante porque hoje eu consigo ver claramente de que eu usava isso para esconder alguma falha dentro do meu coração, algo que faltava em mim e que eu vivia tentando preencher isso com pessoas, uma diferente a cada noite, uma diferente a cada semana e assim por diante, magoando essas pessoas, ferindo essas pessoas por eu não estar completamente curado. Enquanto a gente não olha para nós mesmos, nós vamos ficar vivendo nesse ciclo. Você nunca vai dar certo com alguém se você não curar você mesmo. Por que isso não dá certo pra mim? Por que nunca dá certo? Por que que eu nunca dou certo com ninguém? É uma pergunta que você, por vezes, você culpa as pessoas em volta de você. Você sempre aponta culpados. Eu fazia isso, por isso que eu tô dizendo. Você sempre aponta culpados. Não, foi isso que aconteceu, foi essa circunstância. Não, foi a pessoa, foi o fulano, foi o ciclano. Independente do erro da outra pessoa, olhar para dentro de si e falar: poxa, mas eu errei também. Qual é a minha parcela de culpa nisso? Por que que essa pergunta é importante? Essa pergunta ela é muito importante para você conseguir identificar em você o que precisa ser mudado. Quando você obtém essa resposta, você consegue começar a encontrar as raízes desses problemas, que sempre esses problemas são emocionais. Primeiro, reconhecer que você precisa melhorar e que você precisa de uma mudança. Porque eu era um Augusto que vivia em festas,
rodeado de pessoas e de mulheres. Então, muitas pessoas acompanharam essa mudança. Alguns não entenderam, alguns ainda não entenderam. É legal ver o ponto de vista delas nisso tudo. Então, quando essas pessoas me dão uma oportunidade de falar, eu alerto sobre isso. Que é algo muito vazio. Você está rodeado de pessoas numa festa e bebendo e curtindo e aquelas luzes e tal e tal. Só que, ok. E depois? O que que isso está trazendo para você? Além daquela felicidade momentânea, o que isso está trazendo de benefício para você? Depois que eu consegui largar esses velhos hábitos, eu me tornei uma pessoa muito melhor. E hoje eu tenho uma convicção de que eu não quero mais voltar para aquilo. Então, uma vez que você está fora, você não quer mais estar lá dentro. Entendeu? E o lance é, você é capaz de se dar uma oportunidade de estar fora desses ambientes, muitas vezes as pessoas não querem isso. Eu tô com um problema nisso, eu tô com um problema nisso daqui, eu não tô conseguindo avançar nessa área, o que que você acha? Quando as pessoas vêm falar isso pra mim, eu já observo, eu falo, cara, ó, eu acho que isso daqui tá te impedindo de avançar. E a pessoa fica naquele impasse. Dou uma chance ou não dou? Porque é desconfortável. Não é confortável você falar assim, eu vou deixar de fumar. Faz 1 ano e 7 meses que eu parei de fumar. Isso eu incluo tudo. Os primeiros meses é muito difícil, você tem que ter muita força de vontade. E para mim é onde entra Deus nisso tudo. Porque se você, eu percebo que se você não tá com a sua fé firmada em algo que é maior, maior do que você e maior do que todas as coisas, com a sua própria força humana, é muito difícil uma pessoa, por conta própria, por ideologia própria, acordar e falar assim: eu vou parar de fumar. Eu conheço casos raríssimos, raríssimos, pouquíssimas pessoas que conseguiram fazer isso. É desconfortável passar por isso, mas existe uma recompensa depois disso. Se você quiser pensar por um lado mais lógico, mais científico, eu vou te dar alguns dados agora. Benefícios lógicos de você deixar de praticar esses hábitos. 1 ano sem fumar, o seu risco de ter uma doença cardíaca, é metade do de um fumante. Então você que é fumante, você corre o risco de em algum momento da sua vida, você não vai colher o resultado disso agora, meu irmão. Você tem que entender isso. É um plantio, tá? É a lei da semeadura. Você está plantando hoje. Você não está pensando no hoje. Porque hoje você tem 20 anos, você tem 16 anos, 20 e poucos, sei lá. Mais um dia você vai ter 50. E é lá, é nesse momento que as pessoas não pensam, mas é lá que essas coisas acontecem. Então, se você zela pela sua vida, se você quer ter uma vida longa, por que você ainda está fumando? Benefícios de parar com álcool. Como eu nunca bebi, então eu não sei te dizer quais são as sensações de estar bêbado, a sensação de uma ressaca. Não tem como eu falar que eu vivi esses benefícios, porque eu nunca senti o malefício de beber. Mas, para quem bebe, o que é uma grande maioria das pessoas, eu trouxe alguns dados aqui também. Melhora significativa na função hepática, o fígado começa a se regenerar novamente. Redução da pressão arterial e riscos de doenças cardíacas. Melhoria no sono, no humor e na clareza mental. Redução dos riscos de vários tipos de câncer, incluindo fígado, boca e esôfago. Benefícios de parar de usar drogas ilícitas. Recuperação da função cerebral, especialmente em áreas ligadas à memória e tomada de decisão. Melhora na saúde cardiovascular, respiratória e imunológica. Maior estabilidade emocional e redução de transtornos de ansiedade. Quando você decide mudar, quando você decide se converter, conversão nada mais é do que você mudar de direção. Então, você estava indo para um lado e você se converte a outro lado. Existe um deserto, algo que você precisa passar, um período de aprendizado, um período de mudança. O que não é fácil, exige força de vontade, para daí sim, quando você passar por esse período, por esse deserto, por essa tempestade, você conseguir enxergar do outro lado todas as melhorias que isso traz consigo. Eu não estaria gravando esse vídeo aqui para vocês se isso não fosse importante para mim e eu não achasse que fosse importante que você soubesse disso. Então o nome desse vídeo poderia ser: o que eu aprendi em 1 ano sem cigarro, o que eu aprendi em 1 ano sem sexo, o que eu aprendi em 1 ano sem festas. Enfim, ao meu ver,
essas coisas estão todas conectadas entre elas, uma coisa sempre acaba levando a outra. Benefícios de parar com o sexo casual, vamos lá. Redução drástica dos riscos de infecção sexualmente transmitíveis, fato. Melhora na saúde emocional e mental, o mais interessante, e eu sou prova viva disso. Maior foco em objetivos pessoais e profissionais. Cara, eu cresci muito depois que eu abandonei essas práticas. Depois que eu deixei isso para trás, essas coisas, que eu decidi começar a caminhar em direção a algo maior, eu colhi muitos benefícios e um dos benefícios foi esse, maior foco nos meus objetivos pessoais. Querendo ou não, essas coisas elas servem como uma distração. No fritar dos ovos, você vai enxergar que isso só te distrai do seu objetivo principal, que é crescer. Eu tenho vivido coisas extraordinárias e seria talvez até difícil de vocês acreditarem nas coisas que eu diria, mas fica o meu convite para você de dar uma chance para uma mudança verdadeira. E eu tenho certeza que você vai colher benefícios muito valiosos disso tudo. Não deixe de se inscrever aqui no canal e compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você ama, com alguma pessoa que você se importe, que você acha que tem que ouvir isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Curte, se inscreve e até a próxima. Valeu!